Lembro que antigamente o corpo governante ensinava que as ovelhas eram aqueles que recebiam bem as testemunhas de Jeová, e os cabritos eram aqueles que não recebiam bem as testemunhas de Jeová e que iriam ser destruídos na grande tribulação. Isso ocorreu até 1995, quando veio uma nova luz para o corpo governante e ele passou a ensinar que as testemunhas de Jeová não deveriam mais classificar quem eram ovelhas ou quem eram cabritos, pois isso só seria revelado na grande tribulação. A partir de então, as testemunhas de Jeová pararam de classificar as pessoas no serviço de campo como sendo ovelhas ou cabritos. Agora preste atenção neste vídeo que a JW Broadcasting fez agora por último. É um vídeo estratégico que o corpo governante fez para poder voltar a receber a ajuda financeira do governo da Noruega. Alguns membros do corpo governante usam até gravatas com as cores da bandeira da Noruega, visando facilitar a decisão favorável para que o governo da Noruega volte a reembolsar a JW.org anualmente em $1.400.000 anuais. O corpo governante considerou com oração como poderíamos imitar melhor a misericórdia de Jeová ao lidar com aqueles que cometem pecados graves. Observem que as cores da gravata deste membro do corpo governante da JW.org é igual às cores da bandeira da Noruega. Coincidência? O objetivo é obter o favor do governo da Noruega em algum assunto importante de interesse do corpo governante. Só que a Noruega disse que só seria possível se a JW.org voltasse a tratar com dignidade aqueles que pediram para sair da JW.org. A JW.org criou rapidamente uma nova luz que os desassociados poderiam receber um oi se voltassem na congregação. Mas isso não foi suficiente para o governo da Noruega. Então, neste vídeo, o corpo governante está mostrando uma nova luz, que é a readmissão rápida. Ao invés de levar 1 ano para ser readmitido, agora em 1 mês, a ex-testemunha de Jeová pode ser readmitida. Porque Jeová é misericordioso. Mas espere um pouco. Só agora veio uma nova luz para o corpo governante que Jeová é misericordioso? Quer dizer que antes o corpo governante não tinha certeza disso? Que coisa, não? Então o corpo governante neste vídeo relata muitos casos de readmissão rápida de várias STJs de muitos países no intuito que isso resolva o problema e a Noruega volte a reembolsar ajuda financeira anual para a JW.org. Mas a Noruega avisou que não aceita casos de readmissão de ex-testemunhas de Jeová de outros países. Ela quer o fim do ostracismo às testemunhas de Jeová que vivem na Noruega. E agora? Percebam que, furtivamente neste vídeo, o corpo governante introduziu várias vezes a expressão Jeová, nosso Pai Celestial, sendo dito por testemunhas de Jeová da grande multidão ou outras ovelhas que não são ungidos e não fazem parte dos 144.000. No território da filial do Brasil, cerca de 5.200 publicadores voltaram para Jeová. Também no território da filial da América Central, o número dos que voltaram para a organização passou de 5.300. Voltaram para Jeová, ou voltaram para a organização, onde está escrito na Bíblia que a palavra organização é sinônimo de Jeová. E onde está escrito na Bíblia que Jeová é sinônimo de organização. Antes de 1870 ou 1931 não existia esta organização. Então, um pecador que se arrependia, voltava para quem? Mas o que realmente importa é que esses irmãos voltaram para Jeová. Se somos irmãos, é óbvio que somos filhos do mesmo Pai. Então, porque o CG sempre ensinou que as milhões de testemunhas de Jeová da grande multidão, ou outras ovelhas, são apenas amigas de Deus. Percebe a contradição do CG? E nosso Pai Celestial ama cada um deles. Este tradutor não faz parte dos 144.000, portanto, ele sabe que a doutrina oficial do CG não permite que ele seja filho de Deus. Então, como que ele pode dizer
nosso Pai Celestial? Ou ele se apostatou do CG, ou o CG mudou de ensino? Mas, em qual publicação oficial está esta mudança de ensino feita pelo CG? Você, TJ de plantão, está percebendo as inconsistências do CG nesta última reunião do broadcasting da JW.org. Eu acho que isso nos ajudou a ver um outro lado de Jeová, a vê-lo como pai, um pai que ama muito seus filhos. Mas espere um pouco. Se só depois de 1000 anos após o diabo ser solto do abismo, e elas forem fiéis a uma prova final, que elas serão filhos de Deus, como que agora, de repente, sem vir nenhuma nova luz mudando o ensino, que elas não são mais amigos de Deus, mas sim que elas são filhos de Deus? Em qual literatura oficial da JW.org foi registrado que veio esta nova luz? Me mostra! O corpo governante tem ensinado durante décadas que a grande multidão ou outras ovelhas não são filhos de Deus, e que filhos de Deus são somente os ungidos dos 144 mil. O corpo governante tem ensinado que a grande multidão ou outras ovelhas são apenas amigos de Deus, e que somente se tornarão filhos de Deus depois do reino milenar de Cristo, se forem fiéis a uma prova final, quando o diabo e seus demônios forem soltos do abismo. E caso contrário, se não forem fiéis à prova final, significa que estas testemunhas de Jeová nunca terão sido filhos de Deus. Mas algumas testemunhas de Jeová que raciocinam se perguntam: então Jesus e o apóstolo Paulo mentiram naquilo que está registrado em João 1,12 e Gálatas 3,26, que provam que todos que exercem fé em Jesus são filhos de Deus? Como que pode uma grande multidão de testemunhas de Jeová, por décadas, que sempre exerceram fé em Jesus Cristo, e que durante 1000 anos do reinado de Jesus estarão lá exercendo fé em Jesus neste reino, mas mesmo assim só poderão ser filhos de Deus se forem fiéis a uma prova final depois de 1000 anos? Quer dizer que Jesus mentiu ao ensinar que quem exerce fé nele é filho de Deus? Quer dizer que o apóstolo Paulo mentiu em ensinar que quem tem fé em Jesus é filho de Deus? Pois, se esta grande multidão ou outras ovelhas não forem fiéis à prova final após os 1000 anos do reinado de Jesus, quer dizer então que elas não receberão o título de filhos de Deus. Ora, então Jesus mentiu, conforme está registrado em João 1,12 e Gálatas 3,26? Entendeu? É por isso que durante décadas as testemunhas de Jeová da grande multidão ou outras ovelhas costumam dizer Senhor Jeová nos discursos públicos, mas agora, furtivamente, o corpo governante está introduzindo em doses homeopáticas para as testemunhas de Jeová da grande multidão ou outras ovelhas, por dizerem nos discursos que o corpo governante preparou para elas de antemão, para elas gravarem o vídeo da broadcasting. Jeová, nosso Pai Celestial. E nosso Pai Celestial ama cada um deles. Este tradutor não faz parte dos 144 mil, portanto, ele sabe que a doutrina oficial do CG não permite que ele seja filho de Deus. Então, como que ele pode dizer, nosso Pai Celestial? Ou ele se apostatou do CG, ou o CG mudou de ensino. Mas, em qual publicação oficial está esta mudança de ensino feita pelo CG? Você, TJ de plantão, está percebendo as inconsistências do CG nesta última reunião do broadcasting da JW.org. Eu acho que isso nos ajudou a ver um outro lado de Jeová, a vê-lo como pai, um pai que ama muito seus filhos. Ora, se Jeová já é nosso Pai Celestial agora, por que então ainda existe o ensino oficial da doutrina oficial, que só depois do reino de 1000 anos de Jesus
é que a grande multidão ou outras ovelhas se tornarão filhos de Deus e se forem fiéis a uma prova final. Conseguiram ver a contradição do corpo governante? E neste vídeo fizeram um cântico dizendo que Jeová é o nosso Pai. Mas nosso Pai de quem? Dos ungidos dos 144.000 ou de todas as testemunhas de Jeová da grande multidão ou outras ovelhas? Pai Jeová, eu te amo. Quem é igual ao Senhor? Quem mostra tanto carinho e sabe tão bem quem eu sou? Parece que o corpo governante não quer admitir que ele aprendeu com as ex-testemunhas de Jeová, que as ex-testemunhas de Jeová estão certas e que ele está errado. Mas como ele não quer admitir este erro, ele está aos poucos, furtivamente, introduzindo o ensino óbvio que já era para ser ensinado há décadas, que é o ensino de João 1,12 e Gálatas 3,26. Perceberam? Eu pergunto, acham que a honestidade intelectual do corpo governante agir assim com vocês? Ao invés de admitir publicamente que errou e tem errado, em proibir as testemunhas de Jeová de serem filhos de Deus e que só podem ser amigos de Deus, agora, furtivamente, igual tomar sopa pelas beiradas para não queimar a boca, o corpo governante tenta disfarçadamente introduzir um ensino dos apóstatas, que é: todos que exercem fé em Jesus são considerados filhos de Deus pelo próprio Jeová e pelo próprio Jesus Cristo, mas que até então tem sido negado tal ensino para milhões de testemunhas no planeta. O que você acha disso? Concorda com este modus operandi do corpo governante? Erra, mas não pede perdão. E continua enganando. Teve a ousadia de dizer que o escravo fiel ou corpo governante não pede desculpas, nem por um erro sério e grave deste. Quantas milhares de testemunhas de Jeová morreram sendo enganadas, que não podiam ser filhos de Deus, mesmo exercendo fé em Jesus? E quem morre acreditando e praticando uma mentira será ressuscitado? Eu pergunto, o corpo governante tem culpa de sangue perante Jeová e perante Jesus ou não tem?